Acompanha uma conversa agora com o deputado federal Rui Carneiro, do PSTB. Vai trazer ele que acompanhou de perto a questão das prévias, para escolher João Dória como candidato do partido à presidência da República em 2022. Tem as indefinições do partido aqui também na Paraíba e a atuação dele lá no Congresso Nacional. Você acompanha tudo a partir de agora. Rede Verdade está no ar. Boa tarde, minha Paraíba. É quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder reencontrá-la aqui acompanhando a programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje, quem está aqui comigo, o deputado Rui Carneiro. Muito boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade para a gente explorar melhor o tempo aqui, porque os assuntos são muitos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação, mais uma vez, aqui no seu programa. Deputado, para a gente começar, você acompanhou de perto, inclusive na cobertura nacional das prévias do PSTB, a gente, de vez por outra, via ali sua imagem próxima ali dos presidenciáveis, daqueles que disputaram, João Dória, Eduardo Leite, o Arthur Vigílio. O partido saiu arranhado dessas prévias, deputado? Teve aplicativo que não funcionou, teve troca de ofensa de um candidato para o outro. Qual foi o tamanho que o PSTB saiu menor desse processo? Essa questão de aplicativo não funcionar são casualidades da vida, como se você sair agora aqui da Arapuã e seu carro der algum problema. Acho que o partido marcou um tento importante, independente de resultados, que é trazer para o Brasil um conceito diferente, extremamente democrático, que são as prévias partidárias. O que se vê historicamente no Brasil são candidatos a governador, candidatos a presidente, escolhidos em mesa de restaurante, por 5 ou 6 pessoas. E esse formato que nós trouxemos para o Brasil é um formato interessante, onde participou do senador ao filiado. Votaram mais de 20 mil pessoas. Então não é, independente da escolha, não é um candidato que foi escolhido por um grupinho, por alguns cartolas. Foi um candidato que tem um endosso do partido. E outro fato importante, hoje nós temos uma campanha muito curta e é importante que o cidadão que vá votar, sobretudo para presidente da República, que é o voto mais importante que nós damos, ele tenha a oportunidade de conhecer o candidato. Então as prévias, que eu acredito que daqui para frente vão acontecer em todos os partidos, fazem com que os temas do dia a dia do brasileiro sejam tratados um volume de vezes maior. Qual a perspectiva que você tem do avanço nesse processo do governador João Dória? Já há uma dificuldade das terceiras vias furarem o bloqueio da polarização Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro. E ainda com a entrada do ex-juiz Sérgio Moro no processo. Onde é que você acha que cabe Dória aí? Olha, nós temos hoje 2 candidaturas respeitadas e fortes, que é do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula, e nós temos uma grande parcela do eleitor que nem quer votar em Lula, nem quer votar em Bolsonaro, que é uma terceira opção. Nessa terceira via, como é chamada, você tem aqui um número de candidatos. Ao longo do ano, até o meio do ano que vem, essas candidaturas vão afunilando em 1 ou 2, que aí nós vamos observar se a terceira via tem ou não musculatura para disputar a eleição com os outros 2 candidatos que, de certa forma, com aceitação e com rejeição, já são consolidados. Mas a entrada do ex-juiz Sérgio Moro nesse processo atrapalha a caminhada do PSTB e agora de Dória nesse debate? O nome de Moro nesse processo é o nome que vocês olham para ele com uma possibilidade de compor para a vice ou que ele mela esse processo de terceira via? Não, Moro é um nome que eu tive a oportunidade de conviver, eu como deputado, ele como ministro, inclusive ajudei na luta de aprovação de vários projetos. Nós temos que ver nesse campo da terceira via quem é que se consolida. E aí, quem quer votado tem que também dar a opção de votar. Então, essa é uma discussão mais na frente. Eu acho que o momento é dos candidatos ocuparem espaço,
mostrarem quais são as suas teses e vamos ver para onde vai o mais importante, o sentimento do eleitor. Deputado, você ganhou com Dória nessas prévias, você sai fortalecido desse processo, o nome do deputado Rui Carneiro sai fortalecido desse processo dentro do PSDB? Partidariamente, sim, se bem que aqui na Paraíba nós não temos disputa de partido. Minha relação com o deputado Pedro, com a deputada Edna, com Camila Tovar, é uma relação maravilhosa. Então, aqui na Paraíba, independia, vamos dizer assim, se desse Eduardo Leite ou se desse Dória ou Arthur Vigílio, porque aqui nós temos uma ótima relação. Então, nesse campo não muda nada. Logicamente, nacionalmente, quem ganha se reforça, é natural. Mas isso, de forma objetiva, para quem está nos acompanhando, isso lhe estimula a ter ganhado com Dória nessas prévias do PSDB? Lhe estimula a colocar o seu nome na disputa pelo governo da Paraíba em 2022, Rui Carneiro para governador em 2022, pelo PSDB? Isso é ventilado, mas a princípio a nossa linha é a linha da reeleição. O partido sinalizou, já numa entrevista coletiva, o apoio à candidatura que estava colocada de Romero. Logicamente existe um timing para ele tomar essa decisão pública e o que eu posso lhe garantir é que no mês de dezembro a oposição terá candidato. E a preço de hoje, o nosso candidato é o deputado Pedro Cunha Lima, que eu acho que tem tudo para empolgar o Estado, começando do jovem e chegando a todos os paraibanos, pela qualificação, pelo caráter, pelo preparo, por nunca ter se envolvido em corrupção. Eu acho que ele é o nome surpresa dessa eleição. Quando você fala, eu perguntei sobre o seu nome especificamente, você disse, já foi ventilado. Ventilado de que forma, por quem? Não, nosso nome é lembrado, está nas pesquisas para o Senado, para o governo, mas a princípio o nosso caminho é a reeleição para deputado federal, onde nós temos consolidado já um trabalho. Quando você coloca o nome do ex-prefeito Romero Rodrigues aí dentro desse cenário, eu tenho várias perguntas sobre isso. A primeira delas, a eleição presidencial de Dória não supõe um palanque e um candidato do PSDB ao governo. Romero não é do PSDB e, inclusive, em entrevista aqui ao Frente a Frente essa semana, chegou a dizer que não tem candidato a presidente, vai esperar aí o Kassab construir isso. Não necessariamente, Luiz. A minha tese, inclusive já dita no programa aqui da Arapuã, no rádio, é que a oposição tenha na Paraíba o palanque da diversidade. Ou seja, nós teremos um candidato da oposição e lá nós podemos ter simpatizantes de Dória, de Lula, de Sérgio Moro, de Bolsonaro. Nós estamos tratando da Paraíba. O nosso sentimento é que o governador não deve ser reeleito. Nós queremos apresentar um projeto para o Estado. Eu não vejo como um bom mandato, um mandato que o governador faz e o papel da oposição é esse, apresentar mais do que um candidato, um projeto concreto. E aí nós vamos dissecar para o cidadão, ponto a ponto, o porquê nós não achamos a reeleição viável para o governador, estamos propondo um novo projeto. Então, se o cidadão vota em Lula e quer votar no candidato a governador, não tem nada a ver uma coisa com a outra, inclusive porque o futuro governador da Paraíba terá que conviver com o presidente vencedor. Eleição é eleição, pós-eleição é eleição. Então, se ganhar Bolsonaro, se ganhar Dória, se ganhar Moro, se ganhar Lula, o governador da Paraíba vai ter que conviver com o presidente, inclusive pelo bem da Paraíba. Então, a minha tese é sempre a mesma. A oposição na Paraíba tem que ter o palanque da diversidade, em todos os sentidos da palavra. Agora, saindo do link nacional e vindo só para o Estado, o ex-prefeito Romero Rodrigues também disse aqui, no Frente a Frente aqui da TV Arapuã, segunda-feira, que vocês não esperassem ele não, que vocês não definissem a agenda de vocês esperando ele não, quem quisesse tomar as posições que tomasse, porque ele ainda não sabe a dele. Objetivamente, vocês vão esperar ou não vão esperar Romero até quando? Veja bem, nós fizemos, a minha relação com o Romero é ótima e a decisão que ele tomar politicamente será respeitada. Vocês vão esperar até quando, Romero? Eu acabei de dizer dezembro. Na fala anterior que
ainda no mês de dezembro, a oposição apresentará o seu candidato, caso Romero não queira disputar a eleição, que foi o que ele havia nos sinalizado anteriormente. Romero tem o nosso respeito. Logicamente que nós não poderemos perder o timing da eleição, não é por Romero, é por ninguém. Mais importante do que Romero, do que Pedro, do que Manuel, do que Joaquim, é o projeto da oposição na Paraíba. Tá. Bom, ele sobre Pedro Cunha Lima, ele não garantiu apoio se o nome for de Pedro Cunha Lima ao governo do Estado. Ou seja, para além do recuo dele, de Romero, se ele disputar o governo do Estado, vocês ainda contam com ele na base, mesmo que ele não seja o nome, mas ainda contam com ele na base, ou vocês já desistiram e acham que o Romero já está de malas prontas na base do governador João? Olha, existe uma boataria em relação a isso. Cada um toma o seu caminho, o seu destino. Lhe disse anteriormente que respeito qualquer decisão dele. Eu não vejo nenhum motivo para Romero, que sempre foi um crítico do governo, se afastar do agrupamento da oposição. Mas essa análise não cabe a mim, essa análise cabe a ele. Tá. Deputado, eu quero falar de Brasília, inclusive a gente, enfim, está acompanhando no Congresso Nacional, no Senado, a aprovação da PEC dos precatórios, nesse momento, nessa quinta-feira. Mas antes, deixa eu lhe perguntar, você estava de malas prontas para ir para o PL, que é o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou. Você mudou de ideia, desfez as malas ou não? Essas malas, a imprensa que fizeram essas malas para mim. Essa mala eu nunca fiz, não. Nós estamos buscando... Você ia sem mala? Não, fortalecer o PSDB, que é o partido onde sempre estive. Logicamente, nós temos hoje uma regra eleitoral dura. Vamos ver se, pela decisão do Supremo, continuará a federação de partidos ou não. É um fato também que vai ocorrer. Então, o meu plano A é o meu partido, até porque eu tenho hoje uma atuação que a maioria dos partidos não aceitam muito na Câmara, porque a maioria dos partidos querem tutelar a atuação parlamentar. Eu tenho um mandato muito independente. Eu voto muitas vezes contra o governo, muitas vezes a favor do governo. Votei contra o governo, por exemplo, nessa PEC do Ministério Público, voto contra a PEC 32, tem alguns projetos que votei com o governo. Votou então, na PEC dos precatórios? Eu não fico em partido que não me dá o direito de ter um mandato 100% independente. Eu não aceito ser censurado na minha atuação parlamentar. Então, o objetivo é construir dentro do nosso partido. Tá. Bom, por falar em governo federal, tinha um representante do governo federal hoje aqui na Paraíba. Eu estou falando do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que veio para cá, aqui em João Pessoa, inaugurar e participar da inauguração de um curso superior aqui, numa instituição aqui da capital. Vai estar em Campina Grande também, cumprindo a agenda ainda nessa quinta-feira. Nossa equipe acompanhou a vinda do ministro Milton Ribeiro aqui em João Pessoa. Boa tarde, Luiz Torres. Estamos aqui agora com o ministro Milton Ribeiro, que chegou agora aqui na cidade de João Pessoa e vai conversar conosco. Ministro, quais são aí os investimentos que o governo federal pode trazer agora para Paraíba aqui para a educação? Olha, os investimentos são todos na área do FNDE, são recursos como escolas, creches. Isso quem vai falar, nós vamos falar daqui a pouco lá na prefeitura com o deputado federal Hugo Mota. Aqui eu estou fazendo uma visita ao meu amigo Sérgio Queiroz, visitando esse complexo educacional e hoje lançando e assinando o início do lançamento do curso de Direito aqui da cidade de Lira. Tá aí, o ministro sem querer falar muito sobre política, mas lembrou aí o nome do pastor Sérgio Queiroz, que, vez por outra, é cotado aí para compor alguma chapa na disputa. Deputado, tem ainda espaço, margem para a relação com o projeto de Bolsonaro e uma composição da oposição numa chapa com indicações de Bolsonaro? Eu acho bem provável, Luiz, que tenhamos na oposição mais de uma candidatura. Podemos ter a candidatura de veneziano, dependendo dessa relação com o governador, uma candidatura mais no campo da terceira via, e uma candidatura mais no campo, vamos dizer assim, do bolsonarismo mais firme.
3 candidaturas que a tendência, logicamente, é se unir no segundo turno. Esse é o meu sentimento. É possível isso. E não vejo com maus olhos, não. Tá aí. Inflação, aumento de combustível, energia elétrica, botijão de gás, enfim, todo um cenário difícil para o cidadão brasileiro conviver hoje. O que vocês têm feito lá em Brasília para ajudar a vida do povo, deputado? Daqui a pouquinho você responde, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o deputado federal Rui Carneiro.